Olá, gente. Boa tarde. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Hoje é quinta-feira e nós estamos aqui de volta no YouTube, no canal Esquerda, Lindbergh, que vocês estão vendo. Hoje conosco aqui eu e o nosso convidado mais do que especial, doutor Eugênio Aragão, né? Procurador da República aposentado e uma grande figura humana, né? Hoje um advogado, um grande advogado jurista, mas foi ministro da Justiça do Brasil e tem sido uma pessoa assim, extremamente coerente. E sempre que pode, ele está aqui conosco. Olha, muito obrigada, viu, doutor Eugênio? Aliás, valeu. Era para a gente estar aqui ontem, não é? Mas aí ontem o presidente Lula estava fazendo uma live, né? Estava na revista Fórum e nós decidimos por bem, porque não deu certo. A última vez que eu e Lindbergh quisemos competir com o presidente Lula foi um desastre. Todo mundo entrava aqui só para dizer: gente, vamos lá assistir o Lula, vamos assistir o Lula. Então, nós ontem transmitimos também no nosso canal, transmitimos no nosso Facebook a fala do presidente Lula, e hoje, Lindbergh, parece que ele vai começar a falar, e também com transmissão ao vivo, mas depois das 13 horas, ainda bem. Sabe por quê? Antes de eu passar para o Lindbergh, é porque hoje, quinta-feira, né? Mas apesar de ser quinta-feira, é o nosso último programa da semana. Amanhã nós não teremos programa, porque já começou o período das confraternizações, né? Então, o John, o Cris, vai estar todo mundo confraternizando. Não me convidaram, viu, Lindbergh? Não me convidaram, mas eu vou dar um pulinho lá com eles de gaiata, tomar um pouquinho do chopp deles lá. Então, hoje é o nosso último programa, e uma alegria ter aqui Eugênio Aragão conosco, né, para falar sobre questões muito importantes, que é a prisão de segunda instância, e mais do que isso, né? Vamos lá, Lindbergh, começar o bate-papo? Bora, Vanessa. Aragão, prazer estar contigo. Né? Prazer também, Lindbergh. Sempre que Aragão vem aqui, a audiência é enorme, porque Aragão é muito contundente, tem clareza política, tem conhecimento jurídico. E, Aragão, na verdade, está todo mundo um pouco do nosso campo preocupado com essas movimentações sobre prisão em segunda instância. Né? Eu tinha, no dia que houve aquele voto do Supremo, que acabou libertando o presidente Lula, eu, de fato, tinha ficado preocupado com o voto do Toffoli, né? Porque o Toffoli separava o artigo 5º, inciso 57 da Constituição, com a questão do Código de Processo Penal. O fato é que o Senado Federal aprovou na CCJ essa modificação do Código de Processo Penal, e todos nós estamos preocupados com a tramitação desse processo. É claro que eu acho que é claramente inconstitucional. Isso confronta claramente o artigo 5º da Constituição. Mas aqui isso pouco está valendo. Eu queria, Aragão, que você falasse um pouco dessa movimentação, tanto no Senado quanto na Câmara, em relação à mudança do entendimento em relação à segunda instância. Olha, em primeiro lugar, o debate é um debate artificial. Né? Dizem por aí os juristas que gostam de chutar no direito comparado, que não conhecem o direito comparado, mas chutam, que seria o Brasil o único país que exigiria o esgotamento de todas as instâncias. Eu vou dar só um exemplo tipo Alemanha. Né? Alemanha, para esses juristas saberem, prevê que uma sentença penal só pode ser executada depois dela ser juridicamente válida, tá? Ou juridicamente vinculante, né? Rechtsbindend. Né? E aí, o que diz a Constituição a respeito de Rechtsbindung? Uma decisão será vinculante quando não houver mais nenhum meio de contestá-la. Diz a Constituição alemã. Então, quer dizer, é evidente que uma decisão penal, ela trabalha sempre com a presunção de inocência enquanto ela não for definitiva. Isso é uma conquista da civilização. Claro, nós estamos em tempos de Bolsonaro, em que as conquistas civilizatórias estão todas indo para o buraco, né? Mas isso é uma conquista do iluminismo, que as pessoas não são culpadas enquanto não tiverem esgotado todos os meios. Então, essa é uma discussão artificial. O que na verdade, essa turma quer fazer?
quer colocar nas costas do réu, né, toda a responsabilidade pela morosidade da justiça brasileira. A justiça brasileira é morosa por vários fatores. Não é porque tem recurso demais, tá? Em primeiro lugar, porque sua jurisprudência é uma bagunça que não oferece nenhum tipo de segurança jurídica. Então, isso faz com que as pessoas recorram e recorram e recorram sempre. Nunca se dão por satisfeita com a primeira opinião, que é do juiz, tá? Porque não há segurança jurídica. Isso é o primeiro aspecto. O segundo aspecto da morosidade da nossa justiça, né, é o simples fato que nós temos no Brasil, na verdade, vamos dizer assim, nós temos um sistema, né, que ele é muito burocrático e com pouquíssimos magistrados. Tá? Para você ter uma ideia, na Alemanha, para cada 100 mil habitantes, nós temos 12 mil juízes ao todo, né, na Alemanha. Aqui no Brasil, nós temos 5 mil juízes. Tá? Esse número é um número para dar mais ou menos vamos dizer, um termo de comparação. Quer dizer, a Alemanha tem o dobro de juízes por habitante do Brasil, mais do dobro. Então, claro, a celeridade é maior. Outra coisa, existe na Alemanha uma segurança jurídica muito grande, porque a formação do juiz começa na faculdade estudando toda a matriz de casos da justiça. De sorte que você tem uma chance muito pequena de um juiz de Munique dar uma decisão diferente de um juiz de Hamburgo. Né? Agora, no Brasil, não. No Brasil, cada juiz é uma cabeça. Né? E aí, realmente, gera-se insegurança. Agora, você vai colocar a responsabilidade disso no acusado, no réu? É ele que vai carregar toda a responsabilidade vamos dizer, pela ineficiência da justiça brasileira? Não, você não pode abrir mão de princípios. A justiça que se reforme, a justiça que seja mais célere, né? A justiça que se aparelhe para poder ser mais célere. Mas você não vai colocar isso nas costas de quem está sendo acusado. Até porque a diferença no processo penal entre o Estado e o réu é gritante. O Estado pode muito mais do que a defesa. O Estado tem a polícia, o Estado tem a perícia, o Estado tem a cooperação internacional, né? O Estado tem tudo. E o que tem o réu? O réu tem seu advogado. Ponto. Então, o que equilibra essa relação profundamente desigual no processo penal? As garantias fundamentais. É o único jeito de equilibrar isso. Agora, se você tira isso, nós vamos ser todos devorados por essa máquina, né, de triturar a gente, que é a justiça penal. Né? Então, isso não é uma questão de Lula. Né? Isso tem que deixar muito claro. Apesar na cabeça desses senadores, né, dessa base punitivista, só ter Lula na cabeça, né, porque, na verdade, tudo isso é por causa da libertação de Lula, né? Eles têm que botar na cabeça que isso não tem nada a ver com Lula. Isso daqui tem a ver com todos nós. Né? No Brasil, para você ser pego pela justiça, vamos dizer, pela justiça penal, que sempre está faminta por gente, né? Basta você estar no lugar errado na hora errada, né? Para você ser pego. Você não precisa fazer nada de errado para ser pego por essa turma. Né? Então, nós precisamos ter cuidado com isso. Doutor Eugênio, deixa eu lhe perguntar o seguinte, sobre essa questão. O senhor fala do presidente Lula. Isso é mais pura verdade, porque, aliás, o próprio Supremo Tribunal Federal já tinha muito claro de que o início do cumprimento da pena só depois do trânsito julgado. Isso foi mudado para alcançar o presidente Lula, somente para isso. Para alcançar o presidente Lula. Aí, com uma pressão do mundo jurídico, eu não digo nem tanto da população, mas do mundo jurídico, em decorrência do descumprimento da Constituição brasileira, que nesse caso ela é objetiva, é clara, prisão, só, início de pena só depois do trânsito em julgado. Aí o Supremo agora muda. E, como fala o senhor,
o Congresso Nacional parece que, a partir daí, dessa mudança de leitura do Supremo Tribunal Federal, colocou isso como uma prioridade. O Senado, essa semana, aprovou na comissão um projeto infraconstitucional, ou seja, mexendo no Código Penal, permitindo a prisão em segunda instância. A Câmara, por outro lado, está instalando a comissão especial para analisar a PEC. Mas, diante disso tudo, é possível rever isso? Porque o que a gente tem ouvido, não é, Lindbergh, que essa é uma questão pétrea, né? Não tem como. Olha, se o Supremo fala para a gente tecnicamente, fazendo ioiô com cláusula pétrea, né? Que é o que eles ficaram fazendo, vem para cá, vem para lá, vem para cá, vem para lá. Cláusula pétrea no Brasil não está valendo muita coisa, não. Né? Vamos convir, né? Porque o Supremo tem admitido uma releitura muito esquisita e temos que levar em consideração que nós conseguimos reverter isso por um voto, né? E Bolsonaro tem 2 cartas na manga, que são 2 ministros garantistas que vão sair do Supremo para serem trocados por punitivistas, né? Então, no ano que vem, em novembro, sai o ministro Celso e depois sai o ministro Marco Aurélio no ano seguinte. Quer dizer, já no ano que vem, em novembro, por isso que o Bolsonaro não está fazendo nenhuma força. Isso aqui é a bancada porra louca da direita que está fazendo, porque o Bolsonaro mesmo está quieto. Por que ele está quieto? Porque ele sabe que no ano que vem ele vai trocar a composição do Supremo. E essa vantagem favorável a nós, ela cai, né? Por isso que ele está quietinho. Ele sabe que ele vai trocar isso. E daqui 2 anos, então, o Supremo vai ficar um horror, né? A gente sabe disso. Então, esse povo é que eles são realmente hiperativos, porque eles sabem que eles vão mudar isso. Agora, me parece que a coisa mais importante para nós nesse momento é cobrar uma posição em relação ao Moro. Tá? Isso é mais importante que qualquer outra coisa. Por quê? Porque o Moro hoje está todo serelepe falando sobre o Supremo Tribunal Federal, hoje aquela entrevista horrorosa dele na Folha de São Paulo, né? Caindo de cacete no Supremo, dizendo que o Supremo está contribuindo para essa visão na sociedade que o combate à corrupção não está dando certo. Ou seja, ele está, como um membro do Executivo, na verdade, ele está agredindo verbalmente o Supremo Tribunal Federal. E isso daí não colabora muito para a harmonia entre os poderes. Teoricamente, nós poderíamos até pensar num crime de responsabilidade dele por causa disso, porque ele está tentando contra a harmonia dos poderes, separação e harmonia dos poderes. Ele não tem esse direito de jogar as ruas contra o Supremo Tribunal Federal, que é o que ele está fazendo sistematicamente. Ele não tem esse direito como ministro de Estado. Tá? Ele tem a obrigação de tratar da convivência harmoniosa com o Supremo Tribunal Federal. Isso é a obrigação dele. Tá? Então, ele não está se comportando como ministro, ele está se comportando como moleque, que ele é. Né? Ele sempre foi. As revelações do Intercept mostram a molecagem de Moro. Então, ele está sendo moleque. Isso não é coisa de um ministro de Estado. Né? Agora, me parece que essa é a parte mais importante. É realmente fazer com que Moro seja declarado, reconhecido, suspeito nos casos do Lula. Agora, eu não vejo isso nem como vamos dizer, como um pressuposto para que Lula volte ao palco político. Lula está no palco político, sempre estará, tá? Com direitos políticos, sem direitos políticos. Ele influencia sempre, tá? E nem sabemos ainda se Lula realmente quer ser candidato em 22. Né? Isso é uma outra questão, isso é uma outra discussão. O que nós queremos com isso é justiça. É justiça, porque não é aceitável que um juiz faça o que o Moro fez, causou esse dano ao presidente Lula, à sua imagem, à sua reputação, à sua família, e fica aí falando grosso. Né? Isso é a bufetada na cara das pessoas decentes desse país, nas pessoas que realmente acreditam na Constituição. Não é uma questão eleitoreira, não é uma questão de botar Lula no páreo ou não botar, porque esse povo só raciocina desse jeito. Ah, não,
com isso o Lula vai readquirir seus direitos políticos. Sim, vai readquirir seus direitos políticos. O que ele vai fazer com esses direitos políticos é problema dele. Né? Mas ele está no páreo político sempre. Porque Lula vai ser uma força determinante em 22, queiram ou não. Queiram ou não. Agora, como a esquerda vai se organizar, como Lula vai contribuir para organizar a nossa frente de esquerda, isso é uma outra questão. Temos que separar as coisas e deixar claro que essa agenda é uma agenda democrática. Essa é uma agenda de recuperação da dignidade da pessoa humana e da Constituição brasileira. É isso que está em jogo. Né? E não confundir as coisas. Tudo a gente tem que deformar toda a Constituição porque temos que nos precaver em relação a Lula. Não é isso que está em jogo. Né? Então vamos jogar toda a água suja fora e junto com o bebê. Não é isso. Aragão, deixa eu te falar. Saiu agora uma pesquisa do Datafolha em que 54% dos brasileiros dizem que a libertação do Lula foi justa. 42% dizem que foi injusta. Né? Em julho do ano passado, tinha uma pergunta parecida em relação à prisão do Lula. E era o oposto. 54% dizia que a prisão do Lula era justa e 42% injusta. Houve uma virada. Né? É uma virada, se você for ver, era 12 pontos de diferença para o lado de lá. Virou 12 para o lado de cá. É uma virada grande, de 24 pontos. O Lula é muito grande. E o Lula, cada vez mais, no meio dessa crise econômica que a gente vive, de estagnação, a vida do povo piorando, desemprego alto, o Lula vai cada vez mais falar o coração desse povo. Eu falo tudo isso porque, para mim, está ficando muito claro que eles vão continuar a perseguição ao presidente Lula. Agora, teve um pedido de prisão do filho do Lula. E agora essa movimentação no Congresso, no Parlamento. Então, eu acho que essa campanha Lula livre tem que continuar, porque o embate continua. Eu achei essa questão da prisão, do pedido de prisão do Lulinha, coisa muito curiosa, porque o Ministério Público e a juíza foram contra. Ou seja, isso foi algo que partiu exclusivamente da Polícia Federal do Moro. Né? Ou seja, isso tem endereço certo. Isso é Moro. Só que Moro esqueceu de falar com os russos. Né? Esqueceu de conversar com as pessoas. Né? Então, ele insistiu em fazer a Polícia Federal um instrumento de sua vindita pessoal contra Lula. Porque, no fundo, o que ele não suporta é ter sido desmascarado do jeito que ele foi desmascarado. Ele não estava, vamos dizer, assumindo um caso qualquer. Ele estava assumindo um caso de um ex-presidente, de um maior líder político da América Latina. Né? Então, ele quebrou a cara com isso. E ele foi para a vindita em relação. E foi para a vindita de um modo muito, vamos dizer, muito sem pé nem cabeça. Porque, vamos pensar uma coisa, o que a Game Corp tem a ver com Curitiba? Que a Oi tem a ver com Curitiba? Isso não tem nada a ver com Petrobras. Absolutamente nada. Quer dizer, que isso foi parar em Curitiba? Né? É flagrantemente incompetente para este caso. E outra coisa, né? Dizem, saiu na Folha de São Paulo. Porque ele, no espaço de, eu acho que era 12 anos, o Lulinha teria feito um ganho bruto de 5 milhões. Para um pequeno empresário, isso é pouco. Porque isso é um ganho que faz um procurador da República em 11, 12 anos. Isso é um ganho de um funcionário público. Tá? Porque você pensa o seguinte, um procurador da República está tirando isso, 400 e poucos mil por ano, de bruto. Tá? E isso equivale a uns 20 e poucos mil por mês, líquido. Né? Então, se ele está nisso, ele está dentro de uma classe média. Claro, para nosso povo que é sofrido, que é pobre, isso é muito dinheiro. Mas, vamos dizer, no contexto empresarial, isso é um pequenininho empresário. Pensem nisso. Quer dizer, ele diz, 5 milhões. 5 milhões em 12 anos, gente. Bruto.
Não, tem que pensar que isso, em termos de empresariado, é um pequeno empresário, não é um microempresário, não é um pequeno empresário, né? Então, não mostra não é prova de absolutamente nada. De absolutamente nada. Né? O que há, sim, é uma sanha persecutória contra a família do Lula em todos os meios, com uma onda de fake news enorme, dizendo que filho do Lula era dono sei lá, daquela... Friboi. Da Friboi, que ele tinha fazendas em São Paulo. Coitado, o sujeito hoje está passando necessidade. Porque a empresa dele quebrou, claro, quebrou por quê? O ataque midiático violento em cima dele, quem é que quer negociar com uma empresa dessa? Quem quer negociar com uma empresa pequena de jogos e de interativos, de rede, quando o sujeito está na mira? Isso tira o mercado dele. Não precisa ser filho de presidente para isso, né? Agora, ele foi destruído por esses ataques mentirosos em cima dele. As pessoas ficam caindo nessa de que, porque é filho do Lula, porque é filho do Lula, porque é o filho do Lula. Ele é a vida dele, a vida de pequeno empresário dele. Graças a Deus que ele conseguiu achar o nicho dele, porque no tempo de economia liberal que nós estamos vivendo, quem não acha o seu nicho acaba virando motorista de Uber, acaba entregando comida de iFood. Né? É isso que resta para nós, quando você não acha o seu nicho. Cada um de nós vai ter que ser minimamente criativo para achar algum nicho, alguma atividade que é exclusiva em relação ao outro e se fazer. Isso ele fez. Ele não se grudou no pai dele. Né? Ele fez a atividadezinha dele e tirou um dinheirinho. Né? Porque isso não é essa grana toda que eles ficam dizendo por aí. Então, isso é chocante. É chocante, principalmente porque essas informações que eles largaram por aí já estão na mão da Polícia Federal há mais de 4 anos. Por que agora? Por que agora? Né? Agora, só porque o Lula foi solto? Agora, então, vamos para cima do Lulinha? Quer dizer, isso fica lembrando justiça medieval, em que a pena passava da pessoa, do inculpado, para ir para os seus familiares. Até 5ª, 6ª geração estava todo mundo desgraçado. Né? Doutor Eugênio, com Tiradentes. Doutor Eugênio, é bom que a gente destaque aqui uma observação que o senhor fez para quem está nos ouvindo. E essa observação não é baseada no que o senhor pensa, é baseada em fatos reais. Você veja, nesse caso do filho do presidente Lula, quem pediu a prisão foi única e exclusivamente a Polícia Federal. E quem é que comanda a Polícia Federal? O Moro. Então, nós precisamos fazer com que as pessoas não escutem. Nós não estamos aqui perseguindo o Moro. Nós não somos antimoristas, não somos isso. Agora, não dá, né? Eu acho que a gente tem que atacar o alvo certo, por isso que eu quero aqui concordar com o senhor. O alvo é esse tal de Moro, porque eu também li a entrevista dele no jornal Folha de São Paulo de hoje. E olha, ele chega assim com a maior cara de pau, e ele determina, o senhor viu, né? Dizendo, não, a percepção, porque uma das questões que essa pesquisa da Datafolha mostrou, não foi, Lindbergh, é que aumentou a percepção da população brasileira em relação à corrupção no governo. Ou seja, o governo não é que só não combate a corrupção, há uma percepção de aumento da corrupção no governo, e o governo é Bolsonaro, o governo é Moro. Aí o Moro vem e diz o quê? Não, mas isso é por causa que o Supremo não votou, mudou a sua opinião sobre segunda instância. Não! O que precisa ser dito é que o resultado dessa pesquisa, decorre do quê? Da rachadinha do Flávio Bolsonaro, do Queiroz, que está até hoje sumido, daquele pobre coitado, daquele porteiro que está sendo perseguido, ou seja... Dos 37 quilos de cocaína no avião presidencial. Perfeitamente. Então, ele é parte desse governo, e eu não sei mais o que a gente tem que fazer, doutor Eugênio, para que as pessoas enxerguem a realidade. Lamentavelmente, nós estamos aqui falando, o senhor,
o Lindbergh e eu. Mas a gente abre os jornais, liga as televisões, os canais abertos, Nossa Senhora, aquele sítio de Atibaia foi a maior corrupção do mundo. O filho do presidente Lula é um milionário que usou da influência do pai para ficar bilionário, não é nem milionário, não é? Então, é uma situação muito difícil. Agora, esse Moro, eu quero concordar com o senhor, ele está passando dos limites. O que ele diz hoje é algo gravíssimo. O Moro, para mim, é o maior risco à democracia brasileira. Chama-se Sérgio Moro. É um sujeito que não vale nada, é pequenininho, burrinho, não é uma pessoa assim, não sabe nem falar português direito, mal instruído, mas tem um topete, é topetudo, e não tem respeito pelos poderes constituídos. Vai para cima simplesmente para fazer demagogia. Né? Esse é o problema, é um demagogo de direita perigosíssimo. Né? Então, porque ele tem o poder da mídia. Se a mídia resolvesse virar as costas dele, o sujeito não seria mais nada. Ia lá ficar com aquela vozinha dele, de pato, não ia fazer mais nada. De marreco. De marreco. Né? Porque ele não tem... Olha, é um sujeito que não tem nenhum tipo de glamour. Né? Não é um sujeito com nenhum carisma. Né? Opaco, né? Mal instruído, desqualificado, raivoso, feio, porque feio, porque o semblante dele é feio. É um sujeito que toda hora tá com raiva. Né? Quer dizer, como é que um sujeito desse faz um estrago desse tamanho? Mas falta uma coisa. Da mídia. Doutor Eugênio, falta uma coisa. Mídia, hein? Falta uma caracterização do Moro, diante disso tudo que o senhor colocou. Ele é o principal agente da CIA, agente americano no Brasil. Ele é o maior de todos os infiltrados, não é? Essa é só a gente ver hoje, ali na posse do Fernandes e da Cristina, né, a boçalidade do representante do Trump, né, um secretário de Estado norte-americano, que resolveu não ir à posse, porque ali estavam presentes um ministro do Maduro, né? Estava presente Evo Morales, estava presente o Correia, né? Então, por isso, eles, isso não ajuda a Argentina. A Argentina não pode se relacionar com esse tipo de gente e vai embora. Ou seja, quer ditar a política externa da Argentina. Tá? E não fazem nenhum tipo de mistério com isso, eles não fazem segredo disso. Tá? E o Moro é exatamente o representante deles aqui no Brasil. É para dizer assim, esse país é meu. E eu vou fazer desse país o que eu quero. Tem um Moro aí. O Aragão, essa visita do conselheiro da Embaixada Norte-Americana ao TRF4 é um absurdo, hein? Nas circunstâncias tá? Porque, vamos dizer, é comum pessoas de embaixadas visitarem tribunais. Eu mesmo já fui com o embaixador da Rússia visitar o presidente do STJ. Tá? Isso existe. Existe realmente, vamos dizer, esse tipo de trato diplomático. Agora, no contexto dado, né, que é exatamente depois de ter sido julgado de forma extremamente mesquinha aquele caso de Atibaia pelo tribunal, quer dizer, encher a bola desse tribunal, sim, isso realmente tem um significado. Quer dizer, quem fez essa visita certamente fez para passar uma mensagem, né? Uma mensagem de que eles aprovam isso que estão fazendo com o Lula. Né? Então, esse me parece que é a gravidade, porque não a visita em si, mas o contexto. Aragão, aqui, Vanessa, no Superchat, Cláudio Alves, linda e Vanessa, incomoda-me muito que a esquerda pareça tão calma com a iminência de um STF com maioria punitivista. É preciso impedir isso. Isso foi em cima de uma fala do Aragão sobre a aposentadoria do ministro Celso de Mello, que vai ser em novembro do próximo ano. Isso pode alterar profundamente a correlação de forças no Supremo. Mas, Aragão, eu queria voltar ao parlamento. Queria falar sobre essa votação na CCJ do Senado Federal, que modifica
Código de Processo Penal sobre prisão em segunda instância. Aqui está havendo uma discussão se é necessário passar pelo plenário do Senado, né, Vanessa? Ou se tem que ir direto para a Câmara. Eu queria entrar nisso, porque a preocupação é que o parlamento comece o próximo ano com a pressão danada em cima dessa questão da segunda instância. Nesse caso, focado todo em cima do Lula, porque eles fazem um discurso desse aspecto só em cima do Lula. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Aragão. Olha, em primeiro lugar, que a CCJ aprovaria, a gente sabe que aprovaria, porque a CCJ hoje tem uma composição claramente bolsonarista. Tá? Essa mudança da paisagem política dentro do Congresso, ela é gritante no Senado. O Senado foi, você, aliás, é uma prova disso, né? Da mudança que se fez dentro do Senado, né? Em relação vamos dizer, em relação a essa última eleição de 2018. Então, eu não tinha dúvida de que passaria na CCJ. A CCJ não está na mão deles e faria isso. Agora, normalmente, você sabe que só poderia dispensar o plenário se houvesse acordo de liderança, né? Não vai haver acordo de liderança sobre isso, né? Então, não havendo acordo de liderança, vai ter que ir para o plenário. E no plenário é tudo menos certo que aquilo passe. Eles têm perto de maioria, mas não tem a maioria. Eles devem ter hoje o quê? Uns 40 e... Não 40 não, uns 39 votos, 38 votos garantidos, né? É muito perto da maioria. É perigoso, né? É muito perigoso porque é perto da maioria. Mas nós temos, pelo menos, a palavra do presidente de que ele não queria colocar isso em pauta no plenário antes de abril, porque quer aguardar a posição da Câmara dos Deputados para não ficar um batendo cabeça no outro. Não é isso? Então, eu acho que nós temos algum espaço aí para respirar até abril. Eu não acredito que eles consigam passar por cima do presidente e colocar isso em pauta em fevereiro. Tá? E depois, claro, vai ter a batalha judicial. A batalha judicial para nós, se ela for feita antes, até é melhor. Porque pior é se nós tivermos uma batalha judicial a esse respeito depois de novembro do ano que vem. Tá? Sim. Então, se a batalha judicial começar agora, em abril, em maio, é melhor. A gente talvez tenha tempo de dar um freio nisso no Supremo. Depois talvez seja mais difícil. Então, Mas você não acha que aquele voto do Toffoli... Hein? Você não acha que aquele voto do Toffoli abriu espaço para esse caminho da alteração do Código do Processo Penal? Olha, isso foi, vamos dizer, uma posição muito preliminar dele. Ele não aprofundou, ele apenas jogou isso, vamos dizer, no ar. Tá? Mas ele não aprofundou, ele não elaborou tese a respeito disso. De certa forma, o que ele quis fazer foi esvaziar a pressão em cima do Supremo, né? A pressão natural que existe em cima do Supremo. Nós temos que ter um certo cuidado, porque nós sabemos que no ano que vem também muda a presidência do Supremo, né? No final do ano que vem sai Toffoli e entra Fux, né? Então, nós temos um calendário bastante cheio e limitado este ano para trabalhar essas questões. Eu acho que hoje temos uma vantagem no plano político. Porque se antes o que significaria o risco do desgaste político, vamos dizer, diante de uma sociedade polarizada, era a soltura do Lula, hoje é o contrário. Inverteu-se esse ônus, esse risco político. Hoje, o desgaste político adviria de uma nova prisão do Lula, né? Então, eles sabem disso, que se inverteu esse ônus, né? Agora, eles estão numa situação difícil e nós estamos numa situação mais tranquila. Eu não acho que Lula volta para a prisão. Não acho. Tá? Posso estar sendo muito otimista, mas eu não acho que há espaço para isso. Seria um papelão muito pesado para o Supremo. E nós temos que lembrar que, com a prevalência dessa jurisprudência de que tem que esgotar todos os meios recursais, nem a confirmação da condenação de Atibaia significa alguma coisa.
espaço ainda para ir adiante. O problema é a inelegibilidade do Lula, se é isso que nós estamos almejando, né? Para mim, eu almejo, antes de mais nada, é a justiça em relação ao Lula, né? A elegibilidade vem de carona, né? Mas se você colocar a elegibilidade primeiro, é dizer, realmente eles estão na zona de conforto, porque soltaram o Lula, tiraram a pressão. E vamos pensar numa coisa, quando o Lula estava preso, era todo dia a imprensa falando de Lula preso. Quem estava visitando o Lula, quem estava indo lá. Lula foi solto, parece que há um acordo da imprensa de não falar sobre Lula. Lula some. Impressionante, impressionante. Porque eles estão na zoninha de conforto deles. Soltaram Lula desaparece e não está com direitos políticos. É isso onde eles querem chegar. Lembremos que, no fundo, quem mais se aborreceu com a soltura do Lula foi essa turma do establishment. Por quê? Muito mais do que essa direita raivosa. Por quê? Porque eles estavam achando que o jogo de 22 estava jogado, né? Ia ser eles contra o Bolsonaro. Porque a esquerda estava desorganizada, não tem mais Lula, não sei o que mais. Então eles estavam achando que o jogo estava jogado. E, de repente, soltam o Lula. Quem fica bravo é o establishment, né? É essa mídia. Diz, pô, agora então vai novamente polarizar entre Lula e Bolsonaro e nós vamos ficar no vácuo, né? E é o que vai acontecer. Vai acontecer, e Lula está certíssimo em falar isso. Não é questão de polarizar. Está polarizado. Está polarizado. Somos realmente nós, a esquerda, contra os fascistas. E aí, realmente, diante desse quadro, para esse vamos dizer, autoproclamado centro, não há espaço. Não há espaço. Eu concordo com isso. Agora, doutor Eugênio, deixa eu dizer o seguinte, viu, Lindbergh? Você me perguntava, eu aqui recapitulei. Esse negócio da prisão em segunda instância, debate Câmara, Senado, a gente vai ter que acompanhar isso com lupa, muito de perto. O doutor Eugênio está fazendo, a gente está fazendo, todos nós. Por quê? Porque a gente sabe, isso não é uma discussão em tese, isso é para pegar o presidente Lula. Agora, o que me chocou foi o resultado da votação na CCJ do Senado. Foram 22 votos a favor, Lindbergh, contra 1 contra. 22-1. Então, a gente só tem um voto lá? Só tivemos um voto lá, eu não sei exatamente de quem, mas quer ver, vai e olhe lá. Foram 22-1, é o que foi divulgado. Eu não acreditei quando eu vi isso. Não sei se porque o pessoal está... Não sei se porque eles estão já achando que era causa perdida na CCJ, estão se guardando para o plenário, mas, na minha concepção, eu acho que numa questão dessa tem que haver enfrentamento, tem que haver defesa de opiniões. Exatamente, defesa de opiniões. Olha a nossa situação no impeachment, a gente sabia que eles tinham maioria. A gente podia ter ido para casa, mas não, e fizemos o certo, porque a gente disputou a narrativa. Perdemos a guerra, mas a narrativa ficou do nosso lado, tanto que lentamente, de 1 a 1, eles vão dizendo que aquilo não foi impeachment, não, aquilo foi um golpe, não é? Eles vão dizendo isso. O próprio Temer falou golpe. Temer, Janot, Aloysio Nunes Ferreira, todo. Agora, Lindbergh, nosso programa já está quase no final, eu não quero deixar da gente, eu não quero que a gente encerre sem falar em algo que eu estou aqui, assim, 2 dias pensando nisso. Aquela senadora do Mato Grosso, porque nessa eleição, né, doutor Eugênio, muitos parlamentares se elegeram nessa esteira do Moro, se elegeram nessa esteira do combate à corrupção, porque a esquerda é corrupta, esses senadores, esses deputados, tudo citado na Lava Jato, tudo ladrão, tudo safado, então tem que eleger gente nova e gente que combate a corrupção e gente da nova política, né? Lá no meu estado tem um bocado desse, que nunca saiu de casa, nunca ninguém ouviu falar, é delegado para cá, é delegado para lá, é capitão aqui, é coronel para lá, é uma coisa assim impressionante, tudo eleito. Pois bem, uma dessas eleitas se chama Selma, ela era juíza, né? É do Mato Grosso, juíza Selma. Lá no Mato Grosso, ela era conhecida como Amor de Saia, porque ela perseguia. Eu não vejo, eu sinceramente...
ela decretou a prisão do Simval. Aí eu sinceramente, doutor Eugênio, esse negócio de punitivista com garantivista, não. O que você tem é oportunistas, gente safada, safada. Exatamente. Ela fez a imagem política dela com a prisão do Simval, né? E, aliás, diga de passagem, foi uma cena grotesca aquela prisão. Foi uma cena grotesca. Eu via o governador ali sendo empurrado e manietado por policiais, um ex-governador, né? E ele, desesperado, aos prantos, uma cena horrorosa. E fizeram questão de transmitir ao vivo em todas as cores. Tanto que o ministro Gilmar Mendes teve toda a razão ao soltá-lo. Disse, não, isso aqui não é, isso é um teatro. Qual o pedido? Isso era uma prisão preventiva. Existe o artigo 319 no Código de Processo Penal. Ou seja, você não tem que prender uma pessoa, a não ser realmente no caso em que haja risco dele fugir, dele perturbar a formação da culpa, ou seja, a prova, né? Ou dele ser um risco à ordem pública. Ora, um ex-governador é risco à ordem pública. Ele vai fugir para onde? Né? E ele vai interferir na prova com uma polícia com faca no dente? Não tem nem como. Quer dizer, você poderia colocar nele uma tornozeleira, mandar ele aparecer uma vez por mês em juízo. Tem várias formas de você resolver isso que não prendendo, e muito menos daquela forma grotesca como o Simval foi preso. Eu não estou defendendo o Simval, não. Não estou dizendo que ele é gente boa, não estou dizendo nada. Eu estou falando de um ser humano. Isso não se faz. É a mesma coisa, por exemplo, agora você vê o Procurador-Geral da República falando, não tem que botar Garotinho na prisão de novo. Assim. Eles sabem que Garotinho e Rosa Garotinho sofreram nesses últimos anos. Como foram tratados e destratados, a violência de que Garotinho padeceu dentro da penitenciária. Tá? Ele é uma pessoa destruída hoje. Ele e a esposa. São pessoas destruídas por essa justiça vingativa, raivosa. Tá? Então, prendê-los é, sobretudo, um ato desumano. Não vai acrescentar nada. Eles pagaram em triplo, em quádruplo, por qualquer tipo de erro que eles possam ter cometido. Que eu, até hoje, sinceramente, tenho lá minhas dúvidas. Até hoje. Tá? Então, eu acredito que esse tipo de comportamento do judiciário serve, sobretudo, para alavancar projetos pessoais. Tá? Isso. Moro é um caso tipo, Selma é outro. E aí está, né, a santinha do pau oco, né, tendo recebido 1 milhão e sem declarar para a Justiça Eleitoral. Está ali. Quer dizer, ela não conseguiu. E olha que Moro teve a disfarçatez de ir no TSE falar com os ministros. É verdade isso? Isso é verdade? Ele não tem nem sequer respeito ao cargo que ele ocupa. Já se viu um ministro da Justiça ir falar com os ministros do TSE para pedir favor em relação a uma pessoa? Sabe como é que isso se chama? Exploração de prestígio. Isso é crime. Mas ele não tinha direito de usar o cargo dele para beneficiar uma pessoa. Ele foi a cada ministro para absolverem essa Selma, que é isso que o senhor diz, é uma santa de pau oco. Você veja, ela é a maior lutadora pela prisão na segunda instância. Toda vez que ela falava lá, o pessoal ia para cima dela assim, mas, senadora, a senhora está falando isso, ela tinha que estar presa, tá? Porque ela já estava caçada. Se essa coisa de segunda instância, ela não poderia nem mais estar no Senado. Não, porque ela já tinha sido votada. Exatamente, exatamente. Olha, mas essa é a nova política. Essas são as pessoas que falam contra a corrupção. São essas, olha a prática. Então, gente, vamos acordar. Eu acho que é isso que está faltando. Eu estou ficando, viu, Lidberg? Não sei você, mas eu estou perdendo a minha paciência, sabe? Com essa gente que não enxerga tudo o que está acontecendo. Essa mulher foi eleita isso, combatendo a corrupção, prendendo Deus e o mundo, a presidente de assembleia. Isso que o doutor Eugênio disse, eles são ou não culpados, é uma questão que a justiça
sem pirotecnia, tem que analisar. Agora, ela fez isso como um trampolim político. E o pior, foi pega com a boca na botija. E o Fachin votou contra, votou a favor dela, né? Fachin, o O Moro único. foi falar com ele. Meu Deus. Lindbergh, que coisa, Lindbergh. Olha Bom, só. ele teve lá a convicção dele. Teve lá a convicção dele de que não estava aprovado, que não sei o que. Tá bom. Mas a verdade é que foi 6-1. 6-1. E o que eu estou gostando, sabe o quê? Aí, veja, parece que vai ter nova eleição lá. E parece que os primeiros dados, levantamento, que a eleição vai custar 9 milhões. E aí o Ministério Público, isso eu acho correto, o Ministério Público vai entrar com uma ação para que ela e o suplente dela paguem esses custos. Isso é corretíssimo, na minha opinião. E eles têm dinheiro para pagar. Eles têm muito. Diz que esse suplente dela, Lindbergh, é um ricaço de lá, ou seja, a bonitinha da juíza, combatente da corrupção, pega, como a moda antiga, um suplente endinheirado que enche a conta dela de dinheiro, que ela sai distribuindo para todo mundo. Grande. Aí pronto, pode pagar. É isso aí. Ô, Aragão, nós estamos chegando ao fim do ano. Queria que você fizesse um balanço. Lula está solto, a América Latina convulsionada. Terça-feira, dia 10, teve a posse do Alberto Fernandes e da Cristina Kirchner. Impressionante a mobilização popular, a festa do povo argentino nas ruas. Eu estive lá na eleição acompanhando. Teve a vitória do López Obrador no México, mas teve uma contra-revolução na Bolívia, dura, violenta. Eu queria que você analisasse um pouco essa situação do Brasil e da América Latina, e esse Brasil com Lula solto. Qual o balanço desse ano e o que você espera de 2020? Essa é a minha pergunta para finalizar o programa. Nós estamos faltando 3 minutos. Olha só, como professor de Direito Internacional na UNB, eu já dizia isso para os meus alunos. Gente, vocês estão achando que a democracia aqui no continente está garantida? Tá, não. O problema da nossa democracia é que ela só aflora quando os americanos começam a se desinteressar por nós. Eles estavam tão preocupados com o Afeganistão e com o Iraque que se esqueceram da América Latina. Mas basta eles voltarem a se interessar por esse continente que as nossas conquistas vão todos para o saco. Tá? E é isso que está acontecendo. Eles se interessaram de novo pelo continente. Por que eles se interessaram? Se interessaram por uma razão muito simples. A Rússia e a Europa e a China são naturalmente um espaço econômico contíguo euroasiático que é a grande, vamos dizer, promessa para o futuro, para a economia mundial. E os Estados Unidos estão fora desse eixo. Então eles precisavam voltar-se para a sua casa e olhar para a América do Sul. Né? Esse é o grande problema global que estamos hoje enfrentando. Então, claro que, vamos dizer, uma saída do Trump no ano que vem do governo, digamos, se ele não for reeleito, dá um desafogo para nós. Mas eu não acredito que mude substancialmente essa dinâmica. Nós devemos ter, provavelmente, entre uns candidatos fortes dos democratas, o Bloomberg, que, na verdade, é um Trump democrata. Tá? E aí nós podemos continuar tendo essas nossas vicissitudes. Então, nós temos que lutar. Esse é um ano de lutas. 2020 vai ser um ano de lutas. Né? Nós ganhamos, vamos dizer, uma batalha, que foi nós conseguimos que Lula fosse solto, mas estamos muito longe de ganhar essa guerra. Né? Essa guerra continua, vai ser dura, a população vai sofrer muito, vai cair realmente a ficha, porque os dados econômicos para o establishment vão estar brilhantes. Né? Menos inflação, mais lucros no mercado de capitais, essas coisas. Eu acredito até que isso sai porque é o que o Moro, o que o Paulo Guedes está fazendo. Ele está trabalhando para essa gente. Agora, há um custo social violentíssimo, né? De empregos vagabundos, né? Que vão arrumar com essas carteiras verde e amarela por aí, né? De uma educação decrépita, porque na mão de um troglodita, como esse Weintraub aí, de um sistema de saúde sem nenhum investimento
estados e municípios à beira da falência, né? Então, não tem nada de bom assim no horizonte. Tem muita luta. Nós temos a sorte hoje de termos entre nós o Lula, tá? É uma grande sorte que nós temos. Mas isso não é tudo. Lula não consegue fazer milagre, não. Não é porque soltou o Lula que agora está tudo bem, não. Não está, não. E claro, temos as eleições municipais, tá? Em que nós teremos que fazer um investimento muito grande em municípios em que nós tenhamos chances, e a esquerda vai ter que saber se articular. Perfeito. Não é só o PT, vai ser uma questão de articular a esquerda. Perfeito. Tá? Nós temos esse dever em relação ao povo brasileiro. Perfeito. Assina embaixo, viu, doutor Eugênio? Aragão, obrigado, viu? Foi ótimo, obrigado, como sempre. Vocês. Muito bom. Obrigado. Valeu, pessoal. Olha, pessoal, lembrando que amanhã não vai ter programa, porque o pessoal que transmite nos ajuda a fazer esse programa vai estar em confraternização no final do ano, toda a equipe de comunicação deles. E a gente volta segunda-feira. Valeu, até mais. E agora a gente sai do ar, mas aqui o canal vai passar a fala do presidente Lula. Continue aqui, viu, moçada?